Imagine comemorar o final das aulas da faculdade com seus amigos e simplesmente desaparecer enquanto fala ao telefone com seu pai, em um trajeto que você conhecia extremamente bem. Hoje nós vamos falar sobre o caso Brandon Swanson. Caso você tenha interesse em ler um pouco mais sobre o caso, o primeiro link da descrição vai te levar para o nosso blog, onde você pode aprofundar um pouco mais o seu entendimento sobre essa situação. Deixo bem claro que o nosso objetivo não é desrespeitar o sentimento ou a memória dos citados nesse vídeo. Brandon Swanson era um jovem de apenas 19 anos. Ele estudava na Faculdade Técnica e Comunitária de Minnesota, onde cursava energia eólica. Ele morava na cidade de Marshall, mas a sua faculdade tinha o campus na cidade de Canby, onde ele estudava. As duas cidades ficavam a aproximadamente 50 quilômetros de distância e ele conhecia muito bem o trajeto por conta das aulas. Na noite de 13 de maio de 2008, várias festas estavam acontecendo nas cidades vizinhas da faculdade para comemorar o final das aulas. Brandon então decidiu participar de mais de uma festa naquela noite. Primeiramente, ele foi para uma festa na cidade de Lind, a aproximadamente 12 quilômetros da sua casa. Lá, ele interagiu com seus amigos por algumas horas e teria ingerido entre 2 a 4 latas de cerveja, segundo os próprios amigos. Após algumas horas, ele decidiu então seguir para a segunda festa da noite. Desta vez, a festa era na cidade de Canby, onde ele mesmo estudava. Ele então voltou pela sua cidade, Marshall, e pegou a rodovia 68 para Canby. Nessa segunda festa, ele também interagiu normalmente com seus amigos, não tendo tido nenhum tipo de comportamento que chamasse a atenção dos seus colegas ali. Pouco depois da meia-noite, Brandon decidiu então ir para casa. Alguns de seus amigos presentes nessa segunda festa disseram que Brandon teria consumido apenas um copo de uísque. De acordo com a polícia, a viagem entre Canby e Marshall dura no máximo 45 minutos por conta da rodovia 68, mas é justamente a partir daí que a história fica muito mais intrigante e misteriosa. Provavelmente, por já ter ingerido bebida alcoólica nas duas festas que participou naquela noite, Brandon não pegou a rodovia 68 como de costume. Talvez ele estivesse tentando evitar a polícia, mas essa informação nunca foi confirmada. Até porque, horas antes, ele já havia passado pela rodovia 68, mesmo tendo bebido na primeira festa. O que se sabe é que ele pegou algum caminho alternativo pelas estradas de terra da região. À 1h50 da manhã, o celular dos pais de Brandon tocou, e era ele. Ele contou para os pais que em algum momento da viagem ele perdeu o controle do carro e saiu da pista um pouco, caindo numa vala, e o seu carro não conseguia mais se mover. Rapidamente, seus pais levantaram e foram ao encontro do filho no carro deles. Durante a ligação, Brandon informou aos pais que estava em alguma estrada de terra próximo da cidade de Lind, e isso demonstrava que Brandon naquele momento não tinha nenhuma noção de onde realmente estava. Enquanto se dirigiam ao local, os pais de Brandon combinaram que iriam piscar os faróis do carro de longe, para que ele pudesse enxergar. Brandon combinou que também iria piscar os faróis do próprio carro. Aquela região de Minnesota é extremamente plana, não tendo altos relevos naturais, o que facilita a visibilidade de qualquer foco de luz, mesmo que de muito longe. Chegando no local indicado por Brandon, os seus pais piscaram o farol, mas não tinham nenhum sinal do filho. Brandon disse que estava fazendo a mesma coisa, mas eles não se viam, e nem teria como. Brandon achou que seus pais estavam no lugar errado e, chateado, desligou o celular na cara da mãe dele. Preocupada com a situação, Annette retornou a ligação para o filho. Agora um pouco mais calmo, Brandon teve outra ideia. Por conta do relevo do local, ele disse que conseguia ver luzes ao longe, e ele acreditava que faziam parte da cidade de Lind. Ele disse que iria andando até a cidade e que encontraria os pais no estacionamento de uma casa de festas local. O seu pai Brian então resolveu deixar a esposa em casa na cidade de Marshall e voltar para a cidade de Lind para encontrar o filho. Após deixar a esposa em casa, Brian ligou para o filho e ambos permaneceram numa ligação durante muito tempo, aproximadamente 47 minutos. Brandon dizia ao pai que estava passando por diversas cercas e atravessando campos, como se estivesse pegando alguns atalhos pelas propriedades rurais locais. Ele também mencionava que ouvia água ao longe, mas não sabia exatamente de onde vinha tal barulho. Foi aí que, aproximadamente às 3 da manhã, após 47 minutos de ligação, Brandon soltou um grito. Ele falou, em inglês, claro, "Oh shit", algo como "oh droga". Após isso, a ligação ficou em completo silêncio.
Brian chamou pelo nome do filho diversas vezes, mas Brandon nunca mais respondeu. Seu pai achou que poderia ser algum problema no sinal da ligação e que o grito de Brandon teria sido apenas um tropeço. Brian ligou diversas vezes para o filho, mas a ligação nunca mais foi atendida. E em determinado momento a ligação caía sempre na caixa postal. Brian então resolveu ir para o local combinado e esperar pelo filho lá. Ele permaneceu no estacionamento até aproximadamente 6:30 da manhã. Ele sabia que, apesar do filho estar fazendo o trajeto andando, eles já teriam se encontrado há várias horas. Ou até mesmo se Brandon tivesse errado o caminho e estivesse em outra cidade por engano, ele já teria dado um jeito de se comunicar com seu pai. Diante de tudo isso, os pais de Brandon foram até a polícia registrar oficialmente o seu desaparecimento. Mas quando os pais de Brandon falaram com a polícia e informaram qual era a idade dele e de onde ele estava vindo, a polícia disse que era bastante comum que um jovem naquela idade mentisse onde estava e desligasse o próprio celular por vontade própria. E os policiais também disseram que Brandon tinha total direito de não ser encontrado se ele não quisesse. E não deram nenhuma importância para as circunstâncias do desaparecimento do jovem. Apenas algumas horas depois, a polícia começou de fato a agir nesse caso. Ao irem no local indicado por Brandon para os pais, eles perceberam que ali não havia nenhum carro nem sinal de nada, então ele não poderia estar ali. A polícia então resolveu triangular os sinais das antenas de telefonia de onde partiam as ligações de Brandon para o celular dos seus pais. E para surpresa de todos, Brandon estava muito distante de onde ele mesmo imaginava. Na realidade, ele havia ligado de algum ponto entre as cidades de Porter e Taunton. Esse local ficava a aproximadamente 40 quilômetros de distância de onde ele informou aos pais que estava, o que impossibilitou o encontro entre eles. E mesmo assim, através de estradas alternativas, a distância entre Kemp e Lynn é bem considerável, o que nos leva a entender que ele provavelmente deu várias voltas nas estradas rurais de Kemp até chegar no local do acidente. Apesar desse contexto extremamente estranho, as buscas passaram a se concentrar no local do sinal do celular dele. Familiares e amigos também se juntaram às buscas por Brandon e poucas horas depois encontraram seu carro realmente num buraco. O carro estava numa estrada de cascalho e terra a mais ou menos 1 quilômetro de distância da rodovia 68 entre as cidades de Porter e Taunton. Nada no veículo indicava nenhum tipo de ferimento em Brandon ou até mesmo a presença de outra pessoa. Na região onde o carro foi encontrado fica o Yellow Medicine River, que é um rio que, dependendo da época do ano, fica bem volumoso e naquela época especificamente, em alguns pontos, a água passava dos 3 metros de profundidade. E como mencionado antes, Brandon, durante a ligação com seu pai, relatou que ouvia algum barulho de água ao longe, mas não sabia exatamente de onde vinha e qual era a fonte desse barulho. Tais informações levaram a polícia a crer que ele poderia ter tropeçado e caído de algum barranco e tivesse caído na água, talvez até se afogando. Um dos cães farejadores das buscas indicava que o rastro de Brandon terminava numa margem do rio e seguia do outro lado, o que indicava que ele havia atravessado o rio naquele ponto, mas não se sabe se de maneira voluntária ou não. O que mais intriga as pessoas e investigadores até hoje é que o rastro de Brandon, depois dessa saída da margem do rio, simplesmente sumia um pouco à frente. Parecia que a terra havia engolido Brandon exatamente naquele ponto, e que a sua existência simplesmente havia sido apagada. Buscas aprofundadas foram feitas na extensão do rio e também nas suas margens, incluindo drenagens do rio em diversos pontos, mas nenhum vestígio de Brandon jamais foi encontrado. Durante 30 dias seguidos, as buscas permaneceram intensivamente, mas nem mesmo os óculos de Brandon conseguiram ser recuperados. Nem sequer uma pegada jamais foi registrada oficialmente nesse caso. Poucos dias depois, uma nevasca assolou aquela região, impedindo a continuidade das buscas. Quando o tempo melhorou, as buscas retornaram, mas sem sucesso. De maneira mais contida, as buscas ainda continuaram por mais 2 anos. Em 2010, a família, juntamente com a polícia, chegou a oferecer uma recompensa em dinheiro. Após isso, mais de 100 ligações foram feitas para a polícia, mas nenhuma delas levou a investigação adiante. Por conta do modo misterioso que Brandon sumiu, diversas teorias começaram a surgir. Por que ele achou que estava tão longe de onde ele realmente estava? Como ele conseguiu se perder num trajeto que ele conhecia tão bem? Por que ele optou por uma estrada rural se a rodovia 68 ainda estava disponível? Nada disso faz muito sentido quando você vê os relatos dos amigos dele que dizem que naquela noite ele praticamente não bebeu. Será que alguém teria colocado alguma substância na bebida dele sem que ele soubesse? E como ele sumiu do nada a partir daquele ponto? Alguns familiares de Brandon acreditam que ele pode ter sido surpreendido por algum fazendeiro local e ter sido eliminado, mas isso ainda não explicaria como o rastro dele simplesmente sumiu naquele ponto.
Infelizmente, até hoje não se sabe os motivos que levaram ao paradeiro de Brandon e muito menos aquele comportamento estranho dele. Por conta da morosidade no início das investigações do caso de Brandon, a sua família começou a pressionar muitos políticos locais para que o procedimento em caso de pessoas desaparecidas fosse revisto. Diante da luta da sua família, em 7 de maio de 2009, a Lei de Brandon entrou em vigor. A lei prevê, de maneira bem resumida, que em caso de pessoas desaparecidas, ainda que sejam adultas, a investigação deve tratar com extrema urgência desde a notificação, o desaparecimento em circunstâncias de perigo. Ainda segundo a lei, é obrigatória a comunicação entre as agências do desaparecimento, ficando a agência que recebeu a notificação como líder durante o curso das investigações. Hoje, após mais de 15 anos, Brandon Swanson ainda continua desaparecido. A investigação jamais foi encerrada, apesar de jamais terem sido obtidas novas provas além do carro de Brandon e a ligação para os seus pais. Deixe nos comentários o que você acha que aconteceu nesse caso. Sugira outros temas para novos vídeos aqui no canal e obrigado por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.